Mais uma semana, mais um giro de notícias. E essa semana nós vamos falar sobre um REIT lá nos Estados Unidos que bloqueou os saques e a gente precisa entender um pouquinho do que está acontecendo por lá. Além disso, teve uma tentativa de golpe lá no Peru, teve uma mudança importante que vai ainda ser concretizada no ano que vem para o Ministério aqui no Brasil. E além disso, tem uma movimentação da Uber que pode ser que traga oportunidades bem interessantes para a companhia. Então fica com a gente para saber sobre isso. E o futuro parece que já chegou, e diferente do que os Jetsons falavam lá nos desenhos dos anos 90, não vai ser com o carro voador que a gente vai resolver a parada. Não vai ser hoje que a gente vai anunciar que você vai ter um serviço, que um carro vai te buscar na sua casa, vai te levar voando até o seu destino, mas pode ser que você não precise de motorista para o serviço que a Uber está propondo. Junto com a Motional, eles estão propondo agora um serviço que é totalmente autônomo, ou seja, um carro sem motorista. E esse serviço começou a rodar nessa semana lá em Las Vegas, ainda no formato de piloto. Ele serve como um combinado, um contrato de não exclusividade entre as duas empresas para que eles possam prestar esse serviço. A Uber dispensa comentários, acredito que você utiliza no seu dia a dia, mas a Motional ela é uma joint venture trazendo a tecnologia de veículos da Hyundai com a Aptiv, que é uma empresa de tecnologia. E juntos eles vêm trabalhando já há um tempo nessa tecnologia de carros autônomos para que você consiga fazer a pilotagem sem uma pessoa ali diretamente. Basicamente, você coloca no GPS o seu destino e o carro faz o restante do trabalho. A Uber já tinha um braço trabalhando e pesquisando em cima da construção de carros autônomos, mas eles acabaram vendendo essa parte da empresa para uma startup chamada Aurora, isso lá em 2020. Assim, eles formaram essa parceria para que eles unam o serviço que a Uber já presta hoje com uma certa facilidade, já tem uma presença grande de mercado, com a tecnologia da Motional, que está contando com essa ideia de trazer os carros mais a tecnologia. E para você que é cliente, já pode pensar que tem um lugar a mais no carro agora. Ou eles podem até criar carros que eles não precisem ter aquela caixa de câmbio ali na frente, de 6 lugares talvez. As possibilidades vão aumentando conforme eles vão pensando mais sobre isso. A ideia é que esse novo projeto de motoristas autônomos, ou na verdade não ter motorista nenhum, cubra tanto o serviço de passageiros, ou seja, esse que você pega para se transportar de um lugar para o outro, como se fosse um táxi, além de outros serviços que a Uber já tem, como de entregas de pacotes, encomendas e também de comida pelo Uber Eats. O piloto está acontecendo já agora lá em Las Vegas, mas eles já estão pensando em expansão, isso para Los Angeles, uma vez que esse piloto funcione bem e consiga pivotar legal. Mas e você, ficaria mais confiante ou com mais medo de entrar num carro que não tem nenhum motorista? Manda pra gente aqui nos comentários. É claro que se você acompanha tudo que a gente fala por aqui, não preciso te lembrar de se inscrever nesse canal, né? Toda semana nós trazemos notícias, assim como essas que nós estamos trazendo hoje, falando sobre mercado, sobre finanças, sobre economia e algumas outras coisas que acabam se metendo no meio. Então acompanha nosso conteúdo, também todas as nossas redes sociais, onde a gente atualiza outras coisas um pouco mais rápidas e você não vai querer ficar por fora do que está acontecendo por aí no mundo da economia. E cuidado quando você pede golpe por aí, porque o contragolpe às vezes vem mais rápido do que você imagina. Durante essa semana nós tivemos momentos bastante turbulentos e instáveis lá na política peruana. O até então presidente Pedro Castillo, ele dissolveu o Congresso, pelo menos foi o que ele ordenou, e também convocou novas eleições. E é claro que ninguém estava esperando isso tão de imediato, então pegou todo mundo de surpresa. Mas surpresa ainda maior foi que o Congresso peruano decidiu simplesmente ignorar a ordem de Castillo e se reuniu aprovando uma ordem de impeachment que fez com que o presidente fosse destituído do seu cargo em apenas algumas horas. Apesar do movimento parecer bastante súbito e inesperado, isso já estava meio que se escrevendo. Pedro Castillo já estava bastante fragilizado politicamente e por conta disso já se esperava que o Congresso fizesse movimentações contra ele. No momento em que ele decidiu dissuadir o Congresso, ele já estava passando pelo terceiro processo de impeachment e, claro, perdendo cada vez mais base aliada. Basicamente, ele apostou all-in ali pensando que se ele fosse derrubado, era melhor ele derrubar o Congresso primeiro. Mas como o tiro saiu pela culatra, o resultado foi de que Pedro Castillo está preso preventivamente por pelo menos 7 dias. Enquanto ele responde à acusação de rebelião, é Dina Boluarte quem vai assumir o manto ou a faixa presidencial. Ela atualmente não tem nenhum partido por ter sido expulsa do último onde ela estava participando e ela tem o desafio de angariar uma base aliada dentre os 9
9 partidos que estão compondo o Congresso atualmente. O ex-presidente Castilho conseguiu a sua eleição angariando votos com uma plataforma um pouco diferente. Pro lado político, ele estava voltado mais ao socialismo, ou seja, dando as ideias de bem-estar social e coletivismo, já no âmbito de costumes, algo relacionado ao conservadorismo, algo um pouco parecido com o que a gente já viu em algum lugar, né? E agora, com a sua vice assumindo, fica aquela pergunta: será que ela vai continuar nos mesmos passos do Castilho em questão de estar se aproximando ao socialismo, ou ela vai tentar fazer um governo mais de centro ou à direita para angariar mais aliados? E tem REIT nos Estados Unidos limitando a quantidade de saques. Será que isso significa que uma nova crise está chegando aí? Se você já investe lá nos Estados Unidos, deve conhecer os famosos REITs, Real Estate Investment Trust. E para quem não conhece, eles são o que nós temos de mais próximo no mercado americano dos nossos fundos imobiliários aqui do Brasil. Mas diferente do que nós temos no Brasil, lá eles são basicamente empresas, e assim eles conseguem se angariar através de dívidas também, fazendo uma certa alavancagem, enquanto aqui você só consegue fazer isso através de cotas. Outra diferença é que os dividendos pagos lá não são mensais, mas sim trimestrais, necessariamente sendo pagos em cima do lucro. Existem exceções que REITs pagam mensalmente, mas aí eles vão usar isso até como propaganda, te garanto que você vai saber. Fora isso, eles devem pagar 90% do lucro obtido e tem que ter pelo menos 95% da sua receita vindo de empreendimentos imobiliários, ou então eles não se enquadram na categoria. Mas não são pelas suas características que eles estão chamando a atenção do mercado, mas sim por conta dos saques que estão sendo congelados em alguns fundos bem importantes. E o mercado ficou um pouco empolvorosa com essa notícia, principalmente porque lá em 2008, quando a gente teve a crise do subprime, tiveram alguns movimentos bastante parecidos, de fundos ou até mesmo de REITs que estavam segurando os saques por conta da crise. Mas então, será que isso é uma premissa de que uma crise parecida está se aproximando? Calma que nós estamos aqui para acalentar o coração dos temerosos. E um dos pivôs nesse movimento foi o REIT Blackstone. E algumas características são importantes a gente ressaltar em cima desse REIT, que é um pouco de base para o que está acontecendo nos demais nessa mesma situação. Ele não é um REIT que está aberto à negociação para qualquer investidor. Ele é para investidores qualificados e também a negociação dele é feita de maneira privada. Isso significa que você não vai conseguir encontrar ele listado na bolsa americana como qualquer outro ativo, e também eles têm uma liquidez bem limitada. Além disso, eles funcionam num sistema parecido com os fundos, onde os cotistas eles colocam o seu dinheiro lá para que seja feita a administração através do REIT. E o último ponto muito importante a gente saber nessa análise é que mais de 50% do portfólio que eles têm é em cima de imóveis residenciais. Isso faz com que a movimentação do patrimônio desse REIT seja ainda mais complicada, uma vez que eles precisariam fazer a liquidação de imóvel a imóvel. Além disso, se eles precisassem ficar arcando com saques constantes, eles teriam problema de liquidez, além de que eles estariam desidratando o patrimônio do fundo e diminuindo as fontes de receita e renda que eles têm. E um fato importante que poucos lugares estavam relacionando a esses fundos é que eles já têm por contrato uma limitação nos saques mensais. No caso do Blackstone, era de 2% ao mês ou 5% totais no trimestre. E isso, claro, voltado para investidores qualificados, que não são pessoas inexperientes e sabem bem o que estão fazendo, além de movimentar quantias de dinheiro bem maiores do que investidores comuns, como eu ou talvez você também. Então, dado toda essa história, se tem todo esse contexto, por que eles estão limitando os saques dessa vez? Bom, chega até a ser meio clichê, mas o motivo é a taxa de juros. A gente fica até meio repetitivo, mas existem muitas implicações com a alta de juros no Brasil e no mundo afora. Para o setor imobiliário, tem dois pontos que acabam pegando bastante na hora dessa decisão. O primeiro deles é que a renda fixa está rendendo cada vez mais, ou seja, se você quer recorrência, uma garantia de certa forma, a renda fixa às vezes pode ficar mais interessante do que um lugar que, por mais que tenha menos risco, como o setor imobiliário tem historicamente, ainda tem mais risco do que a renda fixa. O segundo ponto é que normalmente as taxas de juros acabam reprecificando os ativos imobiliários. Isso faz com que os ativos ou o patrimônio dos fundos e dos REITs acabem ficando um pouquinho menores. Então, no final das contas, todo esse movimento ele é normal e sem grandes novidades, uma vez que a taxa de juros
juros comece a voltar a patamares normais, ele deve voltar a se valorizar e normalizar os saques como se espera. Mas claro que para o investidor qualquer sinal de fumaça deve ser fogo, tem muita gente reprecificando já esses ativos antes até de receber alguma coisa mais concreta. Mas e você? É do time que qualquer notícia já se desespera ou é um cara mais contido e confia na sua estratégia? Manda pra gente aqui nos comentários que eu fiquei curioso de saber. E finalmente saiu o anúncio. O Haddad vai ser o nosso próximo ministro da Fazenda. E agora? O nome do Haddad já estava circulando bastante em relação ao novo governo. Ele estava circulando entre duas pastas que são bastante importantes, especialmente para quem gosta de economia e investimentos. A pasta da economia em si e também da Fazenda. E nessa sexta, ele foi confirmado como o próximo ministro da Fazenda no governo Lula, que começa em 2023. Brasil eliminado, Haddad ministro da Fazenda, o brasileiro não tem um dia de paz, né? Mas opiniões particulares à parte, não houve uma grande movimentação nem no mercado nem do dólar em si. O que será? O motivo para isso é que essa movimentação já era esperada. Se você olhar retroativamente o mercado, vai ver que algumas semanas atrás a gente já estava operando em quedas consecutivas, o dólar disparou e por aí vai. Isso significa que o mercado já precificou essa movimentação. Eles estão, claro, sempre precavendo o que pode acontecer de pior. Mas fica agora a dúvida, o que nós podemos esperar dessa próxima administração? A grande realidade é que tudo que a gente comenta aqui é especulativo. Pode ser que a gente acerte ou erre muito feio. Mas o que a gente vai comentar é justamente sobre o que se tem dado indício e sobre falas que já aconteceram. Até porque, no final do dia, a política é um sistema que funciona na base de trocas e acordos. E boa parte dessas trocas e acordos não são feitas visando o melhor interesse da população. Pelo menos é assim que eu vejo. E pelos discursos que o Haddad já deu, declarações também que ele já fez e apontamentos que o próximo governo já está dando para o futuro, nós podemos esperar algumas pautas para que sejam colocadas em discussão de maneira mais firme no próximo ano. Boa parte dessas ideias giram em torno da taxação de patrimônio, até porque esse discurso de taxar grandes fortunas está ficando bastante popular entre as pessoas e por aí vai. A gente sabe que simplesmente taxar grandes fortunas não tem um impacto só nas pessoas que têm valores elevados. Isso acaba sendo refletido para todo mundo, basta você não ser tão inocente para não cair nesse papo. Além disso, outros tipos de impostos, como o de transferência de renda, tanto entre pessoas vivas como também de heranças, é bastante discutido entre os membros desse novo governo. Então nós podemos esperar esse tipo de movimentação, uma vez que a pasta da Fazenda vai estar um pouco relacionada com isso, além de outras medidas que visam aumentar o poder público em detrimento do poder privado. Também não é de se esperar que não seja dada uma importância tão grande à responsabilidade fiscal, uma vez que o próprio governo já tem declarado que a sua preocupação maior é com a responsabilidade social. Eles só ignoram o fato de que a economia ela acaba sendo algo que está na vida de todo mundo, principalmente das pessoas mais pobres, uma vez que elas não têm como se defender como as pessoas que já têm mais posses conseguem. Mas por hora, nós vamos ter que esperar as reais medidas que vão sair do papel, ou pelo menos tentar sair, uma vez que o Congresso pode barrar muitas delas, para saber exatamente quais são as ideias do nosso novo ministro. Mas pergunto agora para você, o que você acredita que vai vir dessa nova nomeação? O que nós podemos esperar para o governo Lula com o nosso Haddad como ministro da Fazenda? Manda pra gente nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês também. E é claro que, como toda semana, eu deixo aqui a pergunta para vocês. O que não foi comentado aqui que vocês viram de interessante entre os mercados, finanças e economia que acreditam que pode gerar uma discussão bacana? Manda pra gente que a gente vai conversando com vocês. Enquanto isso, eu fico por aqui. Uma boa tarde, boa noite ou um bom dia para você e até a próxima.